Depois de ter parte de seu lar consumido por uma entidade cósmica, o Deus do Trovão se vê obrigado a mudar de vida completamente. Olá pessoas, eu sou Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar mais uma história da série What If, que mostra o que aconteceria se Thor fosse o Arauto do Galactus. A narrativa possui o roteiro de Robert Kirkman, desenhos de Michael Evil Homem, cores de Val Staples e editor-chefe Joe Quesada. Foi publicado em 2006 e corresponde à revista What If, que são narrativas modificadas a partir de uma determinada mudança em um evento da história do universo Marvel. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Em uma noite no reino de Asgard, vemos um ser gigantesco informando que sua fome será saciada. Seu nome é Galactus, uma entidade superpoderosa que se alimenta de planetas. E embaixo dele está uma máquina de conversão de energia que é o instrumento que o Colossal usa para conseguir se alimentar. Todavia, um grupo de guerreiros altamente habilidosos aparecem para tentar impedir aquele ser que eles chamam de demônio. Enquanto isso, o príncipe de Asgard, conhecido como Thor, o deus do trovão, tenta destruir a máquina infernal para impossibilitar Galactus de prosseguir com o processo de nutrição. E quando ele se prepara para atacar, seu irmão Loki pede para ele não fazer, pois teme causar uma reação em cadeia que poderá destruir toda Asgard. E informa que irá examinar o acessório para descobrir uma maneira mais segura de desmantelá-la. Ao ouvir aquilo, Thor pergunta como ele sabe tanto sobre aquele agressor e os seus maquinários. E o deus da trapaça apenas responde que eles estão do mesmo lado. Voltando aos guerreiros, uma mulher prateada que trabalha para Galactus diz que seu mestre não deve ser contrariado e que todos irão perecer. Com isso, Sif parte para cima dela e acaba tomando uma rajada fatal no abdômen. Ao ver aquela cena, Thor imediatamente deixa Loki sozinho com a máquina e avança em direção à mulher com muita raiva. Mas como ela estava relativamente longe, o filho de Odin joga o Mjolnir acertando-a em cheio. E antes da vilã perceber o que a atingiu, o poderoso martelo volta para as mãos do herói e o mesmo ataca novamente sem piedade. Depois de detonar a bandida, Thor tenta motivar seus companheiros informando que eles irão vencer aquela batalha. Contudo, o Devorador de Mundos, que ficou impressionado por ver sua subordinada cair nas mãos daquele homem, muda de ideia e pede sua atenção. E quando Thor fica curioso para saber o que ele quer, o extraterrestre informa que aquele reino já deu sustento suficiente para ele saciar sua fome. E faz a oferta para ele se tornar seu arauto, pois um ser com tamanho poder e determinação será de grande valor para ele. E quando o loiro de cabelos compridos nega sua oferta dizendo que ele irá sentir a ira de Asgard, Galactus informa que a ira de Asgard acabou de ser consumida. E quando Thor olha para os seus companheiros feridos, percebe que de fato eles não terão chance contra aquela entidade tão poderosa que acabou de ser alimentada. Com isso, ele pede para os seus amigos contar para o Odin sobre o amor que ele sente por seu pai, pois não tem coragem de dizer adeus pessoalmente. E com muito pesar, ele segura seu Mjolnir pela última vez e o solta. Em seguida, ele aceita aquela infeliz oferta, pois acredita que tal decisão é para o bem de todos. Um tempo depois, vemos Thor cumprindo com a sua obrigação de arauto em um planeta cheio de criaturas selvagens e usando o mesmo discurso da subordinada anterior que morreu por suas mãos.
Em seguida, ele parte para cima dos bichos que se negam a se render. Após oferecer aquele mundo para o seu novo mestre, Galactus informa que já percebeu que ele está vasculhando apenas os mundos inabitáveis ou os que possuem habitantes violentos e sanguinários que ele próprio julga digno de destruição, e ignorando os planetas mais apropriados, pois os lugares que possuem raças pacíficas são menos capazes de resistirem e o seu trabalho será muito mais fácil. Diante disso, o gigante diz que está preocupado com sua condição, pois sua constante luta contra seres tão brutos o deixa muito esgotado. Pouco tempo depois, um pássaro de Asgard se aproxima da nave de Galactus, e como estava muito esgotado da longa viagem, ele cai no chão quase morto. E quando Thor se aproxima dele, o pobre animal informa que Odin está morto e que Asgard está em ruínas. Ao ouvir aquilo, o deus do trovão informa que precisa voltar para Asgard, pois seu lar está em perigo e o acordo que eles fizeram foi de poupar Asgard de qualquer dano futuro. Com isso, Galactus se enfurece e lança um raio em cima dele. Enquanto tortura seu arauto, o Todo-Poderoso informa que o acordo foi apenas para que Asgard não sofresse sob suas mãos, e não para ele ser o guardião. Entretanto, Thor permanece firme em sua decisão e diz que não irá servi-lo até que Asgard esteja a salvo. Desse modo, Galactus diz que não tem tempo para discussões e que ele pode partir. Porém, Asgard será seu alvo na próxima vez que ele sentir fome, e por isso seu tempo é curto. Após uma jornada árdua e demorada, o príncipe de Asgard retorna ao seu lar. Então ele caminha pelo local, e quando chega na entrada do templo de Odin, ele se ajoelha lamentando por ter falhado com Asgard, pois o lugar se tornou uma abominação do que foi outrora. Naquele momento, Loki aparece junto com os gigantes de gelo, e Thor, muito nervoso, diz que jamais pensou que ele poderia cometer tamanha atrocidade, e lança uma rajada. Com isso, os gigantes partem para cima dele, e Loki informa que seu plano era apenas usar o Devorador de Mundos para enfraquecer as forças de Odin o suficiente para ele próprio assumir o comando de Asgard, e também levá-lo junto com ele. E com a morte de Sif, tudo ficou ainda melhor. Ao ouvir suas palavras, Thor diz que irá matá-lo, e Loki informa que ele irá morrer nas mãos dos gigantes de gelo. No entanto, a intensa luta faz com que Thor seja arrastado para dentro do templo. E quando ele olha para o corpo de seu pai segurando Mjolnir, imediatamente ele se aproxima e toca no martelo. Com isso, os gigantes são destruídos com a força do fenômeno. Ao sentir toda a força do Mjolnir misturado com seu poder cósmico oferecido por Galactus, o herói se sente mais poderoso do que nunca. E quando Loki diz que não irá ser derrotado facilmente, Thor informa que não está sozinho e Galactus aparece. Ao ver aquele ser novamente, Loki se desespera e pede ajuda de seu irmão que não estava mais ali. Em outro lugar, vemos os guerreiros de Asgard em uma prisão e o deus do trovão aparece para libertá-los. Mas antes dos seus amigos comemorarem, Thor informa que eles devem pegar a ponte do arco-íris até Midgard, pois aquele lugar deve ser evacuado imediatamente. E quando um deles, que se chama Balder, diz que eles precisam lutar para defender Asgard, o herói informa que aquilo é uma ordem e vai embora. Em seguida, vemos Loki junto com os gigantes de gelo fazendo o possível para deter o Devorador de Mundos, e Thor aparece. Ao ver seu irmão de volta, o deus da mentira fica aliviado por pensar que terá sua ajuda. Porém, percebe que o deus do trovão está do lado de Galactus e fica pensando que o mesmo enlouqueceu.
E quando o príncipe de Asgard informa que Galactus pode tomar Asgard para si, o Devorador de Mundos diz que suas alegações o agradam e o manda eliminar todas as feras selvagens que estão ali, e o mesmo obedece sem questionar. E quando Loki pergunta por que Thor está fazendo aquilo, o mesmo o mata e responde que não fez nada, pois foi ele que trouxe toda aquela desgraça para Asgard, que naquele momento não passava de um mundo decadente. E quando Balder, antes de partir com os guerreiros, pergunta para Thor se ele irá com eles, o deus do trovão diz que não, pois seu lugar agora é com Galactus. E acrescenta que enquanto ele puder escolher apenas os mundos que ele considera desmerecedor para serem devorados, ainda poderá continuar sendo digno de empunhar o Mjolnir. Com isso, seu amigo lhe dá adeus e parte para Midgard junto com seus companheiros. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Thor, Arauto do Galactus, é uma história que mostra uma realidade muito triste na vida de Thor, pois o mesmo é condenado a ter uma vida solitária ao lado do Devorador de Mundos. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de histórias alternativas da Marvel, confira a playlist do canal chamada Histórias de Universos Alternativos da Marvel e DC. Pois lá você encontrará todos os vídeos de histórias do universos alternativos da Marvel e DC feitos pelo canal. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.